gente, tudo bem? Meu nome é Maiara, a gente está aqui em mais um episódio do podcast e hoje a gente vai falar sobre o drama da sexta-feira, a crucificação de Jesus. Yes. E se você não assistiu o episódio da Santa Ceia, volta lá um episódio, Antes de assistir esse. tá muito legal. Antes de Igual assistir série, esse. tem que maratonar na Isso. ordem. Exatamente. Se você não entende o episódio anterior. E a gente vai dar uma continuidade, a gente quer compartilhar um pouco do que a Bíblia fala sobre a sexta-feira. E realmente é um drama, né? Muitas coisas aconteceram. E é isso, eu tô aqui com os meninos. Sou o Davi. Eu sou o Vitor e eu quero fazer uma pergunta então para vocês assim de cara. Quando que vocês acham que a sexta-feira começou a dar errado? Ótima pergunta. Pergunta bem polêmica. Começou a dar errado pra quem tava lá, né? Pra galera de em volta, porque na verdade a gente descobriu depois que deu muito certo. A gente está do outro lado enxergando essa história dessa forma, mas para quem estava vivendo, Jesus sabia, na verdade, o processo, mas acho que olhando de uma ótica Sim. sem ser a de Jesus em si, Total. foi assim, deu tudo errado Bad literalmente de uma hora para outra. Na verdade, eu acho que já deu errado, né? Na madrugada, né? Uma sequência de eventos, né? Porque se você, naquele momento lá do Getsemane, quando Jesus já foi levado, eu já falei, misericórdia. Eu acho que eu falaria Se você isso. estivesse assistindo, tipo, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falava, cara, como assim? Vai acabar o filme aqui agora. Aham. Ia ser um negócio assim. Então, eu acho que já começou a dar errado ali. E aí, acho que... Mas começa, na sexta-feira, de fato, quando começa errado, eu acho que é no julgamento. Lá com Pilatos e tal. Eu acho que é ali... Que é até algo que a gente estava conversando aqui antes, né? Quando Pilatos simplesmente decide que vai lavar as mãos, cara, não tira a responsabilidade dele, sabe? Só porque ele decidiu que ele ia lavar as mãos, não tira a responsabilidade de que ele estava condenando alguém inocente à morte. Eu concordo muito que foi quando começou a dar errado, porque, de certa forma, é uma parada que estava no campo abstrato, tipo, era uma parada que todo mundo estava temendo muito que acontecesse e tal, mas a partir do momento que você chega perante uma autoridade, se torna uma parada institucionalizada, sabe? Tipo assim, ele realmente está sendo julgado e, tipo assim, quer dizer, está acontecendo. É, tipo, o direito está agindo, sabe? Tipo, está sendo aplicada uma lei que, na verdade, não fazia sentido nenhum. Na verdade, Pilatos, como você falou, ele foi omisso. E aqui é legal ressaltar que ser omisso não te isenta da parada, né? E quando você se omite vendo uma injustiça sendo cometida, você faz parte daquilo, de certa Quem forma. cala consente. Que cala consente, exato. Mas realmente eu acho que foi o julgamento que as coisas começaram a dar errado, assim, no sentido amplo, porque, cara, é quando a parada tá acontecendo, sabe? Uma autoridade política tá chegando e dizendo, cara, tá validando um processo de crucificação. Eu acho que é pesado isso. E também tem o lance dele ser escolhido em detrimento de Barrabás, né? Que eu achei bem um outro cara que também que tinha feito várias coisas e, enquanto Jesus era inocente, eu acho que isso também foi uma parada, tipo, deve ter sido para quem estava de fora. Não sei se tinha alguém. Claro que tinha gente de fora que estava assim, cara, por que está acontecendo isso tudo? Mesmo que não fosse um dos discípulos, sei lá, ou uma das mulheres que estavam ali sempre. Alguém que de fora, de repente, um observador de fora que estava assim, cara, não faz sentido o que está acontecendo aqui. Tipo assim, esse cara não fez nada. Tipo, de repente, uma pessoa que não queria essa classificação e estava vendo de fora. Eu imagino se uma pessoa que tivesse nessa posição. Tipo, não fazia sentido nenhum acontecer aquilo. Tipo, parecia realmente um roteiro escrito para dar errado. Tipo. Parece que é um momento assim de um plano mesmo orquestrado, né? Porque se você joga um monte de pessoas ali normais, que não tivessem nada a ver com a história, duvido assim, que elas fossem optar por... Eu posso estar errado, tá? Se alguém tem um conhecimento teológico mais profundo que o meu, me corrija aí nos comentários sem xingamento, porque... Sem cancelamento também. Sem cancelamento. De cabeça, eu não sei se as pessoas que pediram a soltura de Barrabás eram as que estavam diretamente envolvidas, somente as que estavam diretamente envolvidas com a prisão de Jesus, ou se também eram pessoas civis normais. Eu acho que lendo, não parece que eram só as pessoas que estavam envolvidas. Eu também tenho essa impressão. Parece que era um povão, né? Parece que era um povão. E a impressão que eu tenho é que talvez essas pessoas tenham sido muito influenciadas pelo que elas ouviram ali de quem estava querendo levar o processo de Jesus à Uma frente. coisa da massa clamando por uma coisa, então muita gente que nem sabia o que era. se É a juntou. impressão que eu tenho. Era só uma Não sei, reprodução mas de pensamento, eu acho né? que era. E aí, enfim, a massa reproduzindo um pensamento Pois é, tem dois ensinamentos aqui de coisas que, tipo, na nossa vida pessoal a gente pode tirar, que é não se omitir perante uma injustiça sendo cometida, porque você, de certa forma, está sendo conivente, e não ir pela cabeça de alguém porque você vê que a massa está indo, então pessoas influentes estão dizendo uma coisa, e você, por tu ver que todo mundo concorda e está indo numa direção, você apontar para aquilo ou pedir alguma coisa está sendo pedida, sem entender o que está sendo acontecido, porque está sendo cometido a maior atrocidade de todos os tempos, né?
Pode dizer que é, porque é um ser perfeito sendo condenado pelo pecado de todos. Então... E eu acho também que uma outra coisa também a gente olhar que, cara, Pilatos, ele precisava se posicionar. Mas eu acho que, naquele momento, assim, imagino eu que ele pensou, se eu for contra o que todo mundo está pedindo, eu vou, tipo... Depois eu vou ser prejudicado. Então, eu prefiro lavar as minhas mãos e me omitir e deixar que aquilo aconteça, do que me posicionar e falar assim, não, isso é errado. Sabe? Eu acho que também é um outro ensinamento que a gente pode levar. A importância da gente se posicionar para que a gente não seja uma pessoa que vai ficar omitindo as coisas. O que vale mais a pena, né? O teu status ou a tua convicção? Cara, exatamente. Que isso? Nossa, Corte. verdade. Corte. Forte, Brasil. Produção, fica de olho aí. Não, mas eu acho que é uma parada bem interessante mesmo a gente olhar por essa perspectiva. Mas, e aí? Foi caminhando a história, né? Barrabás foi solto. Jesus foi... Condenado, né? Condenado. Onde você acha também que vocês acham, né, que, cara, só foi piorando? Qual o outro ponto que vocês veem, assim? Eu acho que o momento que o negócio vai ficando, assim, vai se tornando muito bárbaro é a forma como os soldados trataram Jesus. Assim, eu sei que tem toda a profecia bíblica e etc., mas, cara, totalmente desnecessário. O cara ia ser morto, sabe? Por que tu vai bater nele com os chicotes lá, com os flagelos? Por que bater no rosto dele? Por que botar coroa de espinhos? Eu não entendo do processo de crucificação romano a fundo. Mas, assim, parece que foi um show de crueldade, assim, porque eu tenho prazer em te fazer sofrer. É exatamente esse lance da crueldade que chama atenção, porque esse lance, não que seja de boa, mas tipo, você vê geralmente falando, esse cara tinha que tomar não sei quantas chibatadas, quando a gente vê tipo assim, um pedófilo, um caso de estupro, alguma coisa na nossa sociedade atual, tipo, alguém que faz uma parada muito absurda, é alguém tipo assim, com raiva na hora, fala assim, cara, essa pessoa merecia não sei o quê, e sendo que naquele caso ali, você pegasse um recorte, fosse filmado daquela época, mostrasse pra alguém, cara, o que você acha que esse cara fez? Porque a galera tava tipo, como se, sendo que é rigorosamente o contrário, ele não fez absolutamente, ele fez tudo por nós, ele estava sofrendo por nós. Então esse que é o surreal para mim, é o nível de crueldade que foi aplicado em cima de uma pessoa que não merecia absolutamente nada disso. Tipo, não é que ela tipo, errou e foi super compensado ali. Erraram a mão, pô, o cara fez um bagulho leve, tipo assim, o cara roubou e é linchado na rua, sabe? Não, Jesus era um ser perfeito que veio para nos salvar. Então, eu acho o mais pesado para mim esse balanço entre a crueldade que foi usada ali. Realmente parece que foi um roteiro escrito para ser pesado, né? Então, eu acho que essa crueldade é bem chocante. Mas sabe, eu acho que também é um outro ponto, é que se a gente olhar, por exemplo, eu acredito assim também que também havia ali, né, os soldados, eles naquele momento, eles estavam zombando de Jesus porque eles queriam poder, né? Então, quando eu zombo de você daquela maneira, eu estou mostrando que, você se diz rei dos judeus, mas eu sou superior a você. Também tinha essa disputa por poder, onde eles disputavam sozinhos, né? Porque Jesus o lance do ego, né? Jesus, de maneira nenhuma, disputava, né? Nem precisava disso, mas eles estavam, exatamente, acho que é isso, a palavra certa é essa, com ego, né? De, eu sou o melhor, então eu vou zombar. E, assim, não foi horrível, né? Não foi de uma maneira perversa, né? Nossa, é horrível. Eu nem gosto de... Isso é uma parada também pública, que foi assistida, né? Por pessoas que estavam em volta. Eu acho que, principalmente, muito mais do que a dor física, imagina o nível de humilhação, o nível de constrangimento, assim. Porque Jesus era humano, né? A gente vai até falar de algumas coisas depois que mostram muito isso. Que testificam pra gente com a natureza, que ele tinha essa, não sei se é natureza humana, tá certo? Fala isso. Ele era 100% Deus, 100% humano, né? Ele tinha um quê de natureza humana nele. Ele encarnou, né? Ele pois veio como homem mesmo. O Paulo chega a dizer que ele, lá em Filipenses, que ele abriu mão da sua glória e ele se tornou como um de nós. Ele tem toda a questão divina, mas ele viveu como homem, né? Até para que hoje a gente tivesse também ele como exemplo, né? De que ele passou como homem. Todo o processo da Páscoa, que... Vou dar um spoiler, ele vai ressuscitar no final desses episódios também. Quer dizer, ele já ressuscitou, mas graças a Deus ele vai ressuscitar também. Mas isso faz muito sentido pra gente, porque ele vencendo como homem, ele abre a possibilidade para nós, hoje, homens e mulheres, temos essa mesma oportunidade dentro dele, né? De compartilhar da mesma vitória. Mas, enfim... Ele, com certeza, passou aquilo como homem. Foi um sofrimento. Eu acho que também, quando ele fala, depois, quando é falado na Bíblia,
no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, também tem muito a ver, eu acho, com o fato de que porque ele venceu, estando naquela natureza humana, as tentações, os desafios, eu também posso vencer, porque ele provou que sentindo o que eu posso sentir também, ele conseguiu vencer, então eu posso vencer também. Além da questão do sentido que geralmente é dado de que ele já venceu coisas que a gente não precisa nem lutar. Também eu entendo dessa forma, tem um sentido assim também. Mas principalmente no sentido de que se ele venceu, eu posso vencer também, porque a natureza humana dele estava presente e ele conseguiu passar por tudo que a gente está falando e eu também, tipo... E existe uma capacitação divina que ele deixou, quando ele vai embora, ele deixa o Espírito Santo aqui e é o mesmo Espírito Santo que está aqui para poder nos capacitar, né? E para dirigir, aconselhar, consolar, né? Cancelar não. Cancelar nem o Espírito Santo, nem vocês que estão assistindo a gente, pelo amor de Deus, Exatamente. Hein? Sem cancelamentos nesse vídeo. Exatamente, mas vamos voltar que a gente já está flutuando aí na história. Eu acho que aí logo depois eu acho que a gente parte direto, né, para a crucificação, mesmo para o momento exato, né, para a cruz. Acho que ele levando a cruz também é um momento... Nossa. Assim, pesado, porque imagina o seguinte, né? Você, não dá nem para imaginar, mas tenta conceber, você todo ferido, todo machucado, depois de ser julgado e, assim, a gente não está tocando nesse ponto aqui, mas todos os discípulos fugiram. Ele mesmo tinha falado, todos vocês vão me deixar. No final das contas, Pedro é o que tem uma evidência maior, porque ele nega 3 vezes, né? A gente tem esse relato. João é o único que assiste a crucificação ali, presencialmente, na frente, mas se a gente for ler a história... Os 12, incluindo Judas que traiu, né? Mas os outros 11, eles todos se dispersaram, né? Então, ele estava literalmente sozinho, todo machucado, julgado como condenado, rejeitado pelo povo, e agora está carregando nas costas, assim, agora eu estou carregando o instrumento da minha morte, eu já não tenho nem mais força direito para poder andar, mas eu ainda tenho que carregar o instrumento da minha morte. E sabendo que era inocente. Sabendo que era inocente. Bravo. E assim, eu acho que... Eu não sei a complexidade, o tamanho assim, de todo o conhecimento e do sentimento que Jesus teria ali na frente e tal, no momento da crucificação. Mas até mesmo a questão do abandono de Deus Pai, eu acho que ele sabia. Não sei, assim, se alguém estiver sendo ofendido pelo que eu estou falando, desculpa, mas a impressão que eu tenho é a seguinte. Quando ele faz aquela oração lá no Getsemane, falando que para Deus Pai, que se fosse possível, para que aquele cálice de sofrimento fosse afastado, a impressão que eu tenho é a seguinte, eu tenho consciência de que eu vou sofrer, mesmo sendo inocente, e que não só isso, mas assim, eu tenho consciência de que eu vou ser deixado sozinho por todas as pessoas e pelo próprio Deus, pelo próprio Deus Pai, né? Eu tenho essa impressão. Talvez ele prove isso e seja muito mais expressivo na hora que acontece. Não sei, pode ser, que a gente às vezes antecipa uma coisa dolorosa e na hora a gente percebe que ela é maior. Talvez tenha sido isso que ele tenha passado. Mas eu acho que ele já tinha essa noção, né? Tipo, de que estava caminhando para o momento onde ele ia ser literalmente, tipo, agora é você e o pecado de todo mundo sofrendo a dor e a morte e a humilhação. E, enfim, é bem dramático. É difícil, né? E sei lá, eu acho que... É difícil de continuar, né? E você vê também, né, a humanidade de Deus, o que eu acho também legal a gente reforçar, né, em vários aspectos. Quando ele está no Getsemane orando, né, e... Teu microfone está quase no teu nariz. É porque eu sou baixa, ó. Aí eu tenho que fazer assim, então. Mistura Maiara. Bem mãe falar isso. E você vê que, cara, quando Jesus fala, né, que... Ele lá na cruz já, ele fala, por que me abandonaste? Você vê aí uma humanidade de Jesus que eu acredito que seja bizarra, né? Que às vezes é o sentimento que a gente tem, mas nem se compara ao sentimento que ele teve lá na hora, né? Porque às vezes acontecem algumas coisas que talvez a gente se sinta sozinho, mas, cara, Jesus foi abandonado por todo mundo. E se achou abandonado por Deus naquele momento, sabe? E aí eu fico pensando assim, né? Aí nesse momento a minha mente viaja. Que ele se sentiu abandonado porque, no fundo, ele amava pessoas que provavelmente depois abandonariam ele. Sim, eu acho que ele não só sentiu, mas assim, ele literalmente estava. Ele sentiu porque ele estava, não foi só uma sensação. Sei lá, é muito louco, né? Eu fico pensando. É pesado, né? Nossa, sexta-feira pra mim acho que é um dos momentos mais difíceis.
Que ficou, cara, é um amor bizarro. Não tem nem como, sei lá, mensurar aquilo. Porque é exatamente aquilo. Ele morreu por pessoas que não mereciam, mas foi porque ele decidiu nos amar primeiro. Acho que não tem muito questionamento sobre isso, né? Tu já vê que é uma parada muito bizarra. E a gente sabe também que o cara sofreu muito e, ao mesmo tempo, ele, depois de tudo que aconteceu, ele diz que está com a gente nas nossas dificuldades, né? Então, quando a gente se sente sozinho, a gente sabe que teve um cara que está com a gente e ele descobriu o que é solidão, a definição de solidão. Vivida, assim, 100%. E ele não nos deixará sozinho, né? Como o Vitor falou, o Espírito Santo está aí. Assim, ele não joga isso na nossa cara, mas é como se ele também apontasse o seguinte: tudo aquilo que vocês fizeram comigo, eu não vou fazer com vocês. Mas não falando isso num termo de condenação, mas assim, num termo de... Vocês não precisam se preocupar que eu venha fazer o mesmo que fizeram comigo, de me deixar totalmente desamparado, porque eu vou estar aqui. E eu não vou estar aqui para jogar na tua cara, eu não vou estar aqui para te condenar, eu não vou estar aqui para poder falar que você não presta. Eu vou estar aqui para te ajudar. Eu vou estar aqui do seu lado. Mas assim, você não precisa se preocupar, porque você não vai ficar sozinho. A razão de ser... Você sinta. A razão de ser é exatamente o fato de você não merecer, né? Eu acho que esse é o lance constrangedor e talvez o termo que é muito usado por aí, né? A loucura da cruz. Eu acho que é realmente... Por isso que tem esse lance, né? Foi falado aqui algumas vezes já em algum outro episódio aqui. Às vezes a gente tenta dar tanta volta, né? Quando vai falar de Jesus para as pessoas e pregar a Bíblia, a gente cria um monte de coisa e aderir a esses periféricos que parecem que apontam para outras coisas que não estão no cerne daquilo que é a mensagem do Evangelho. Quando a gente lembra disso que a gente está falando, fica tão mais simples, né? Você entender. O constrangimento é tão automático com o que foi feito que você, caramba, cara. Aquilo já te traz... O centro da mensagem do Evangelho ele é simples, mas ele é muito poderoso. Quando você reflete sobre isso, você fala, caramba, parece que as coisas voltam... Você fala, entendi o propósito. Voltam ao eixo, né? Eu acho que você volta a pensar, tipo, por que eu acredito no que eu acredito, né? E eu acho que esse ponto é interessante, porque não quero desmerecer nenhum outro evento que tenha acontecido na história e que Deus tenha mexido, mas todos eles são menos relevantes do que a morte e a ressurreição de Jesus. E assim, eu coloco a minha mão no fogo para dizer isso, porque por mais importante que tenha sido a libertação do povo de Israel, por mais importante que tenha sido Abraão, Isaac nascendo, por mais importante que tenha sido Elias lá, o fogo cai do céu, se não fosse Jesus morrendo e ressuscitando, tipo, isso seria uma história importante, um exemplo do agir de Deus, mas a gente não ia ter recebido a nossa redenção. Né? Até porque muitos desses eventos que você falou, eles já tipificam, né? Exatamente. Eles já estão apontando para isso. Está muito claro em muitas coisas assim que, quando você vai pegar a fundo e falar, caraca, realmente, o lance do sangue no umbral das portas, de que o anjo passou por cima, tipo, e pessoas que elas não fizeram nada, elas simplesmente botaram o sangue no umbral da porta. Elas não fizeram alguma coisa específica, quer dizer, tiveram que fazer matar o cordeiro e tal. Mas que tipificava Jesus lá na frente, o cordeiro. Não foi uma proteção, tipo, eles tiveram que criar uma armadilha, não foi nada disso. Eles não tiveram mérito naquilo. O sangue bastou. Eles obedeceram um comando. Qual é o comando? O cordeiro, mate o cordeiro e bote o sangue. Agora o cordeiro já foi morto e a gente tem que tomar posse disso, né? Quer dizer, o sangue está sobre mim. Aceitar. É só isso. Ah, mas eu não tenho que fazer nada para isso? Não tem que fazer nada para isso. O anjo vai passar por cima, você não vai morrer, vai vida eterna. Dado que você isso para mim isso tem que ser lembrado todos os dias, tá ligado? Esse sangue ali, né, tipo, passe esse sangue no umbral da tua porta, da tua vida, tipo... É sempre uma tipificação do que veio acontecer. Então, realmente, eu concordo que é o evento mais importante da história da humanidade. Nem tem nem essa. Com certeza, também. E eu acho também que quando Jesus está lá na cruz, né? Ele fala isso, pai, porque me abandonaste e tal. E aí, logo depois que ele fala assim, pai, a ti entrego o meu espírito. Você vê também, né, que os soldados até podiam achar que eles tinham ido lá e matado Jesus. Mas Jesus se entregou. Isso, para mim, eu falo, cara, como assim, sabe? Ele não foi forçado. Ele estava ali porque ele decidiu que ele iria estar ali para cumprir o propósito dele, que só revelava o amor incondicional que ele tinha pela gente e ele sabia que ia sofrer, ia ser doído, mas ele decidiu permanecer, sabe? Ele percebeu que, cara, vai acontecer isso? Vai, mas o meu amor vai além dessas expectativas, vai além de muitas coisas, sabe? E eu fiquei pensando, nossa, sério,
Que amor, é muito bizarro, né? Porque, não sei se vocês pensam nisso, mas eu nunca me entregaria. Eu acho que o lance também, dele ter total controle da situação, se ele quisesse, se ele quisesse, não aconteceria. Se ele quisesse abrir mão ali na hora. O fato dele falar que ele se entregou é que dá o grande... Como é que se diz aquilo? Quando alguém escreve um roteiro de filme que é muito bom, tu fala, caraca, que sacada, mano. Porque ele se entregou. Não é que, tipo assim, um cara que, tipo assim, pode acontecer. Da história, Isso. Pode acontecer, tipo assim, alguém tá sendo morto, sendo preso, e fala, não, eu tô fazendo isso por não sei o quê. Tá, mas você não tem opção também, né? Se você quiser, não, mas eu não quero ser. Se eu não quiser, não, você tem que estar aqui, porque você é condenado e vai ser morto. Tipo, não tem nada que você possa fazer. Jesus tinha todo o poder na mão dele se ele quisesse. Então, tipo assim, ele se entregou. Então, o fato dele ter se entregado é o que é o grande absurdo e o grande plot twist da história. De você falar, caraca, realmente... Se você tá assistindo ali, ele fala, querido, eu que tô me entregando. Fica, tipo, aí cai aquele momento de revelação, assim, do filme. Isso. E aí, logo naquele momento, né, ele dá o último suspiro e... E tem o lance dos ladrões também interessante, mas tu ia falar alguma coisa, né? Fala aí. Mas eu acho que vale a pena falar isso depois. Então tá, vai pros ladrões. Fala. Não, dos ladrões, como foram duas situações diferentes, né? Um meio que... Naquele momento ali de agonia, né? Você imagina, né? O que deve ser. Ele falou, cara, se puder, me leva também, né? Foi algo assim, não lembro as palavras exatamente que ele falou. E Deus mostrou ali, foi mais uma manifestação de que aquilo estava sendo feito para... É impressionante como na sequência de eventos vai sendo reforçado que não é porque você merece e é porque ele se entregou, né? Essas duas coisas. Não é porque ele foi forçado e foi por todo mundo e não é porque ninguém fez uma coisa que merecia. Porque exatamente um cara que era para estar na posição dele, né? Que era um ladrão, que geralmente tinha essa condenação, né? De crucificação, etc., foi perdoado naquele momento ali e falou, cara, você vai estar comigo ainda hoje. Lá. Mas você vê também a diferença de postura entre os ladrões, né? Porque ele também fala, cara, eu mereço estar aqui. Ele reconhece também um erro que ele cometeu e ele fala, mas lembre-se de mim, sabe? O processo, eu acho que o processo de entender o que foi feito por nós e de aceitar é diferente se sentir culpado de se sentir condenado, né? Isso já foi falado aqui na igreja. Faz parte do processo de entender a salvação se sentir culpado, tá tudo bem. Tipo, você se sentir culpado e falar, como assim, mano? Olha como é que eu sou, o que foi feito por mim, etc. Eu não mereço. Eu que deveria estar no lugar dele e tal. Eu devia estar aqui, não você. Mas ao mesmo tempo Jesus fala, tá, mas pega isso daí e aceita o que eu fiz por você. Não se sinta condenado e viva debaixo de um jugo pesado. E eu acho que tem muito a ver com esse nosso do ladrão também. Mas agora o outro vocês falam aí, que eu já falei do ladrão. O que, o outro ladrão? O outro ladrão, é. Então, tem o ladrão do lembra-te de mim e tem um ladrão que vem... Eu não lembro exatamente como é que ele fala. Acho que ele diz que não tem nada a ver, que Jesus era mais um ali, que estava sendo condenado e que... Não, se eu não me engano, ele vem e fala, né, salve a si mesmo e salve a nós. E aí o outro ladrão fala assim, como assim você não tem temor nem aqui nesse momento de crucificação? E aí logo depois ele vem e fala, mas lembre-se de mim, eu errei, ele é um homem inocente, não merece estar aqui. É justamente esse ponto do, tipo, cara, se tu tá preso aqui, tu é mais um, igual a mim. E igual o outro aí do outro lado que também tá pedindo socorro para você, tipo, você é mais um que merece o que tá experimentando aqui agora, nessa agonia. Embora eles não fizessem ideia que a agonia que ele estava enfrentando era muito maior. Nossa, é verdade. Nossa, sexta-feira é brava. É o drama da sexta-feira. Sextou. Sério. Sextou. Da pior maneira possível. Ou melhor, dependendo do ponto de vista. Né? Sextou. E o que eu ia falar antes, assim, que eu achava que valeria a pena comentar depois, porque eu acho que já é um tom mais final sobre a sexta-feira, né? Porque quando Jesus dá o último suspiro, tipo, fico tentando imaginar o seguinte, imagina para quem está ali assistindo a crucificação, João, Maria, não sei se os outros discípulos estavam assistindo à distância e quantas outras pessoas poderiam estar ali que talvez acreditassem, que estavam pensando, meu Deus, eu estava seguindo esse cara, acreditava que ele era um profeta, acreditava que ele era o Messias e agora ele está aqui morrendo. Talvez até o último suspiro, mesmo que você saiba que acabou, você ainda tem uma esperança, porque a pessoa está viva. Tipo assim, ela ainda está ali. Mas aí na hora que tipo, a cabeça cai, eu acho que ali é o momento assim que bate... É como se estivesse batendo um martelo, ou sei lá, a convicção de que, tipo, cara, agora acabou. Porque eu sabia que isso ia acontecer, mas como ele ainda estava vivo, talvez alguma coisa acontecesse,
talvez alguém mudasse de ideia, tirasse ele daqui e tratasse, mesmo que ele ficasse o resto da vida assim, sofrendo as sequelas do evento, tipo, talvez uma infecção, algum movimento do corpo ele tenha perdido, tem que amputar alguma parte do corpo, não sei. Ou talvez ele sobreviva, mas aí quando ele dá o último suspiro, o cara acabou. E acho que se essa história tivesse sendo assistida por nós num filme, numa série, alguma coisa do tipo, numa visão normal, que não tem ressurreição, ali termina, né? E, tipo assim, ali é a cena final da história e acabou. E não tem parte 2, não tem próximo... Deve estar quase chorando. Não? Não tem parte 2, não tem continuação, não tem nada. Ali acaba, vem os créditos e, tipo assim... Cada um ia viver o seu luto, né? Cada um ia viver seu luto e essa é a história do Nazareno que morreu crucificado. Acabou. Nossa, é verdade. E eu acho que é justamente esse drama que a gente perde, tipo, porque a gente já conhece o final da história. Eu acho que é muito bom a gente saber, mas é uma pena ao mesmo tempo a gente saber porque a gente não enxerga o que está acontecendo. É a graça de você assistir um filme pela primeira vez sem ter spoiler. Você ser surpreendido por cada coisa que acontece. Como a gente já sabe que ele vai ressuscitar, a gente não sente essa dor. Mas, cara, tenta imaginar. Você tá lá, assistindo essa cena, você vê, esse cara estava livre ontem à noite, agora ele entrou no processo judicial sério, como a gente comentou, foi condenado injustamente, foi abandonado por todo mundo, apanhou, sofreu com uma crueldade assim, abusiva, e agora está aqui, morrendo, asfixiado numa cruz, todo machucado e... Sozinho, e morreu. E se você olhar, né? Olhar até um pouco de antes, né? Caramba, tudo que Jesus fez, tudo que aconteceu, tudo que... Os milagres, né? As curas. Exato. E, cara, e aí do nada... Vocês estão matando o cara que está curando as pessoas, ele tá fazendo coisas divinas aqui. Eu consigo imaginar, sei lá, alguém lá falando, cara, ele mudou a minha vida e você está condenando ele, como assim? Mas assim... Eu era cego, literalmente, assim, não era cego espiritualmente, eu era cego, eu não enxergava. E agora, porque ele me curou, eu estou vendo com os meus olhos ele morrendo. Isso é muito louco. Só que eu fico imaginando como devia ser mais louco ainda para eles, né? Porque pra gente, graças a Deus, porque hoje a gente está aqui por isso. Mas para quem estava vendo ali, vivendo com ele, eu fico imaginando que aflição. Tipo, cara, é a pessoa que transformou a minha vida. Hoje eu sou uma nova pessoa por causa dele. E ele tá indo embora, sabe? Aos meus olhos. E eu acho que também tem isso, né? O sentimento de que não há nada que eu possa fazer para tirá-lo de lá. A impotência, né? Total. Entendeu? Eu falei fora do microfone, acho que nem deve ter saído. É uma impotência total, você não tem poder nenhum sobre a situação. Você é mais uma vítima de uma coisa que está acontecendo. Não diretamente, né, no ponto de não é você que está sendo crucificado, mas você não deixa de ser uma vítima, porque você está vivendo isso de ver o cara que você acredita. Verdade. E é isso. Aí a gente acaba a sexta-feira assim. Jesus deu o último suspiro e entregou o seu espírito ao Pai. E tem muita coisa ainda vindo por aí, até a gente chegar, né, na ressuscitação. O sábado... Sábado a gente tem um episódio muito interessante para poder falar sobre isso. E eu acho que o principal, e a gente até falou aqui no início que isso aqui é tipo uma maratona de série, né? Que é legal que assiste na ordem, é porque talvez a melhor maneira de começar o episódio do sábado é sabendo e trazendo de tudo isso assim. Sexta-feira deu tudo errado. A gente hoje sabe que não, mas sexta-feira deu tudo errado. E você não tem mais esperança, porque ele morreu. Ele era o profeta, o Messias, o ungido de Deus. Talvez o pessoal tivesse dúvidas, mas assim, acho que dentro de todo esse conceito, independente de quem as pessoas achassem que ele fosse, eu acho que quem estava seguindo ele reconhecia que, posso até não saber claramente quem é, como Pedro declara que ele era o Cristo, mas eu sei que ele é da parte de Deus e ele foi morto. E agora, quem vai ser da parte de Deus? O que Deus vai fazer? Ou até assim, como vai ser, né? Se não aparecer outra pessoa, o que nós faremos? O que acontece com tudo aquilo que eu acreditei, tudo que eu depositei, as minhas expectativas, sonhos, esperanças. E agora? E aí, se você quer saber, e agora? Assiste o episódio de amanhã, não perde. E fica com a gente até domingo, hein? Tem muita coisa boa vindo por aí. Jesus ressuscita e graças a Deus por isso estamos aqui. E não perde, hein? Exatamente. Valeu, galera. Tchau, gente. Até amanhã. Até mais. Até amanhã.